O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Terminar a nossa revista. Foi legal? Tem que ficar feliz, né, na verdade, porque foi muito legal. Apesar de tudo que tá acontecendo, né, em volta da gente, no mundo, a gente se divertiu, não se divertiu? Com todas as professoras, a gente se assistindo de longe, mas foi legal, não foi? Foi legal. E a gente aprendeu o quê? Muita coisa, mas a gente aprendeu muita coisa. Eu quero saber quem é que lembra tudo que a gente aprendeu. Nossa, tia, faça a menor. Quanto tempo faz que a gente tem a quarentena já? 9 meses? 10 meses? Nem sei. Faz muito tempo. Então a gente teve tempo pra aprender, mas muita coisa diferente, né? Quantas lições a gente teve até agora? Quem sabe? A gente começou uma revista, né? Lá no começo do ano. E a gente vai terminar ela hoje. Só que, quantas lições teve? Porque cada domingo é uma lição. Chuta. Quantas lições vocês acham que a gente teve? Eu acho que foi 5, tia. Acho que foi 20. 20? Foi bastante, né? Eu acho que foi 12. Vou contar pra vocês. Sabe quantas foram? 12. Só que hoje é a 13. Então foram 13. Pra acabar a revista, tem a 13. Acredita? 13 domingos. Você assistiu todos os domingos? Os 13 domingos? Nossa, tia, não rolou. Muito feio, né? Porque era pra ter rolado. Não rolou, tem uma coisa errada aí. Mas, quantos vocês assistiram? Vai, fala pra tia aí. Quantos vocês assistiram? Eu assisti 10, tia. Tá bom. Eu assisti 5. Tá precisando orar. Como assim você assistiu só 5, meu querido? Quantos vocês assistiram? Conta pra tia. Eu assisti às 13. Aí você tá de parabéns. Lembra que a gente fazia um quadrinho? E aí vocês colocavam um adesivinho quando vocês iam pra escola dominical? E no final a gente via quem tinha ido mais, quem tinha ido menos? Não dá pra gente fazer isso dessa vez, mas vocês sabem quantos adesivinhos iam ter lá. Se vocês iam passar vergonha que tem só um pouquinho de adesivinho. Ou se ia ter um monte, né? Pensa aí. Então vamos lá, a gente vai fazer o que hoje? Recapitular. Então a gente vai voltar lá da lição 1 até a lição 12 pra ver tudo que a gente aprendeu, pra lembrar tudo que a gente aprendeu e tentar não esquecer, porque a gente não aprende pra esquecer, a gente aprende pra quê? Pra praticar, né? Então tudo que vocês aprenderam com a tia Isa, com a tia Rô, com a tia Hélida, com a tia Santina, vocês vão ter que praticar no ano que vem, entendeu? Então, já anota em algum lugar, não sei escrever, desenha em algum lugar, porque você vai ter que lembrar tudo que a gente aprendeu pra você fazer ano que vem. Pra fazer agora, né? Já era pra estar fazendo. Vocês estão praticando? Ai, tia, não sei. Ó, quando acaba uma aula, vocês falam assim, você é diferente, vou fazer alguma coisa diferente. É, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente tá com uma preguiça ali de domingo de manhã, dá uma esquecida. Mas tem que praticar. Tudo que a gente aprende na escola dominical, a gente tem que praticar. Sim, tem que fazer. Então, a gente ouviu a tia falando, tá na Bíblia, tá tudo ok? Então a gente vai fazer. Então hoje, o que a tia vai fazer? A tia vai ajudar vocês. Já que vocês não lembram, a tia vai lembrar vocês de todas as lições que já tiveram e a gente vai decorar elas juntos. Beleza? Então vamos lá. Qual a lição que você lembra? Primeira que vem na sua cabeça. Qual a primeira lição que vem na cabeça de vocês? Tia, eu lembro de Barnabé. Quem lembra de Barnabé? Quem lembra de Eli? Você lembra de Eli? Vai, fala pra tia. Quem você lembra que a gente aprendeu? Eu lembro, tia, de Pedro. Lembra de Rod? Tia que contou. Lembra de Rod? Tem que lembrar. A gente aprendeu sobre muito, gente. A gente aprendeu sobre Rod e Pedro. Lembra? Pedro tava preso. Rod... Não vou dar spoiler. Vamos fazer assim. A tia vai começar lá da lição 1. A gente vai vendo quais vocês lembram, quais vocês não lembram. E a gente vai relembrando. Beleza? Então vamos lá, na lição 1, o que a gente viu na lição 1? Na lição 1 a gente viu o que a gente ia aprender na revista, né? Qual que era o tema da nossa revista, essa que a gente tá acabando? Era princípios e valores, lembra? Eu que ensinei vocês o que era princípios e valores, quem não souber agora, errado, não pode. Vamos lá, ó, princípios e valores então é o que a gente acredita e porque a gente acredita nisso a gente vai lá e faz, certo? E aí a nossa primeira lição foi sobre o temor do Senhor. Lembra? A gente tinha que prestar atenção no que a gente ia fazer, porque a gente, entendeu? Tem
temor de Deus, porque a gente vai fazer uma coisa errada e Deus não vai gostar. Você quer fazer uma coisa errada que Deus não vai gostar? Eu não quero, eu tô suave, vou ficar aqui na minha. Você tem coragem? Eu não tenho coragem. Então a gente tem que aprender o que é bom. Essa era a nossa lição 1. Aprender o que é bom, porque aí a gente vai fazer o que é bom e a gente vai deixar Deus feliz com a gente. Top, né? Top. Então essa foi a lição 1. A gente aprendeu o que é bom. Então o que a gente aprendeu com a lição 1? Que a gente tem que ler a Bíblia, né? Porque a gente só sabe o que Deus quer lendo a Bíblia. Então a gente lê a Bíblia pra não fazer nada que Deus não goste. Porque a gente tem o temor do Senhor, né? E a gente não quer que ele fique bravo com a gente. Então, qual que era o versículo? Quem lembra o versículo da lição 1? Nossa, tia, faz muito tempo. Mas tinha até gestinho. Quem lembra dos meus gestinhos? Não lembro, tia. Era o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber. Lembrou? Então vai, repete com a tia uma vez só, vai. O temor do Senhor é o princípio do saber. E onde é que tá na Bíblia? Chuta um livro, eu quero ver que vocês vão acertar, porque eu repeti isso tantas vezes, vocês vão ter que acertar. Lembra? Que livro que tá na Bíblia? Vixe, tia, tem 66, como que eu vou escolher um? Era pra saber. Tá lá em Provérbios. Provérbios 1:7. Vai, vamos repetir só mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Então tá lá. Então isso que a gente aprendeu na lição 1. Tem que ler a Bíblia pra fazer o que é bom, certo? E a lição 2? O que a gente aprendeu na lição 2? O título da lição era assim: Palavras que alegram. Palavras que alegram. Ou seja, o que a gente aprendeu com a lição? Que tudo que a gente fala, que sai da nossa boca, tem que ser bom. Tem que alegrar alguém. Tem que a gente ouve do pastor assim, tem que edificar. O que a gente fala tem que edificar. Então, tem que deixar alguém feliz, ou tem que fazer bem pra alguém, ou você não fala. Se você for falar qualquer coisa que for fazer mal, ou pra você ou pra outra pessoa, você não fala. Sabe uma coisa que faz mal pra caramba que a gente faz direto? Reclamar. Sabia? Não pode reclamar. Porque reclamar faz mal pra você, pra quem tá ouvindo, não pode. E olha quanta coisa você tem de bom na sua vida pra ficar reclamando. Coragem. Coragem de reclamar. Você tá vivo só disso. Você tinha que estar feliz. Só de você saber que Deus existe, você tinha que estar feliz. Não era pra estar reclamando. Então, a gente vai fazer assim. Toda vez que a gente falar alguma coisa, vai ser alguma coisa que alegra. Não pode ser uma coisa ruim. Combinado? E isso que a gente aprendeu na lição 2. Certo? Porque, ai, tia, mas tá escrito na Bíblia? Tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia assim, que a palavra, ela tem que ser igual um bom perfume. Tá escrito lá no versículo. Então quer dizer o quê? Que tem que ser bom. Tem que ser bom de ouvir. Você ouve igual um perfume. Quando um perfume é bom e você sente o cheiro, não dá um bem-estar. Você não fica, tá tudo bem. Mesma coisa com a palavra. Você tem que falar, a pessoa tem que... Se a pessoa fizer assim, ó, já não fala. Se você acha que o que você vai falar, a pessoa vai fazer assim. Não fala. Não fala. Entendeu? Combinado? Então na lição 2 a gente aprendeu que não pode falar coisa que não alegra. E a lição 3? Vixe, o que tá escrito na lição 3? Eu sei, você sabe? Eu sei. Eu sei. Você sabe? Na lição 3, o título da lição 3 é assim: Cumprindo o que diz. Cumprindo o que diz. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Você falou alguma coisa que você vai fazer? Você tem que fazer, né? Na Bíblia não tem várias coisas que Deus falou que ele ia fazer? Que ele ia cuidar da gente, que ele ia vir de novo, que ele não vai fazer? Ele não faz todos os dias, não cumpre a promessa dele? Tudo que ele falou, que ele prometeu, ele não vai cumprir? Vai! Então, tudo que a gente promete, a gente tem que fazer. Ou que a gente fala, eu vou te dar um chocolate. Você vai dar. Ou se você falar assim, eu vou arrumar meu quarto, mãe. Então você sobe e arruma o quarto. Porque senão, Deus não vai gostar. Entendeu? Que tá escrito na Bíblia que a gente tem que fazer o que a gente fala. Entendeu? Entendeu? E lá na lição 3, contaram uma historinha pra vocês. Não lembro que tia que foi, mas alguma tia contou uma historinha pra vocês. Que historinha que era? Que fala que você tem que cumprir o que você diz.
Era uma história que falava de plantação de uvas. Lembra? Tinha plantação de uvas. Aí o pai falou pro filho assim, vai lá e planta uva. Aí ele falou assim, e não plantou. Aí ele falou pro outro filho assim, vai lá e planta uva. Ele, de jeito nenhum que eu vou lá plantar uva. Esforço, não vou. Aí, esse filho que falou isso, não vou. Depois ele se arrependeu, falou, nossa, como assim, né? Eu tenho que plantar uva, tenho que ajudar meu pai, tenho que trabalhar. E aí ele foi plantar uva. Ou seja, o segundo filho tá certo. Porque ele falou que não ia fazer, mas ele fez. Porque ele se arrependeu do que ele falou e fez. Então vocês têm que fazer o que é bom. Não é só também, vou prometer uma coisa ruim, vou fazer uma coisa ruim. Não pode. Tem que prometer uma coisa boa, fazer uma coisa boa. Tem que falar que vai fazer uma coisa boa e tem que fazer. Porque é o que agrada a Deus. Agora o primeiro filho que falou que ia fazer e não fez. Não pode fazer isso. Não pode, ele está erradíssimo. Não pode fazer isso. Então, o que a gente aprende? Na lição 3, se eu falei, tem que fazer. E tem que ser bom, porque Deus tá olhando. Entendeu? E na 4? Título da 4 é assim, esperando sua vez. Esperando sua vez. O que quer dizer esperando sua vez? Tem que esperar a vez, né, tia? Quem que lembra da história? A história era assim, era uma festa de aniversário. Que não tá na Bíblia, né? Era uma história que a tia contou pra vocês entenderem. Era uma festa de aniversário. E aí, na festa de aniversário, não tem um monte de docinho? Aí todo mundo corre pra pegar os docinhos? Vai falar que você não corre pra pegar os docinhos. Até eu corro pra pegar os docinhos. Só que aí o menininho foi e pegou o docinho na frente de todo mundo. E aí as outras crianças ficaram como? Mas a gente ficou sem docinho. Imagina que horror. O que a gente aprende com essa história? 2 coisas. Que primeiro, você tem que pensar nos outros. Porque se você não esperar a sua vez, se você sair pegando de todo mundo, outra pessoa vai ficar chateada. E a gente não pode deixar outra pessoa chateada. A gente tem que amar o próximo. Tá escrito na Bíblia. Tem que amar o próximo. Então a gente tem que pensar nos amiguinhos, sempre que a gente for fazer alguma coisa. E ser humilde. Porque você vai esperar o seu momento de fazer alguma coisa. Você não vai atropelar o seu amiguinho e fazer na frente dele. Entendeu? Você vai esperar a sua vez. Na hora que você for, você vai pegar o seu docinho e você vai ficar feliz com o seu docinho. Porque você esperou a sua vez, agradou a Deus e ainda comeu o docinho. Entendeu? E a lição 5. Lição 5 fui eu que dei. Se não lembrar da lição 5, a tia vai bater aí na porta de você e falar, como assim? Como assim você não lembra o que eu falei? Lição 5 é de Pedro e Rod. O título da lição é assim, falando a verdade. Né? Óbvio, a gente já sabe o que significa falando a verdade, você sabe? Eu sei. Então não pode falar mentira, por quê? Porque Deus não gosta de mentira. Não gosta. Você tem que sempre falar a verdade pra agradar a Deus, porque é Deus. Né? A gente não tá querendo desagradar a Deus, porque é Deus, né? Então você vai sempre falar a verdade. E aí Pedro tava preso, lembra? Vocês lembram que Pedro tava preso? Rod era uma menininha bem pequenininha, que tava com o povo de Deus, o povo da igreja de Pedro. E aí o anjo libertou Pedro da prisão, lembra? O anjo libertou Pedro da prisão e a menininha, e ele foi lá bater na porta, né? Primeira coisa que Pedro fez quando ele saiu da prisão foi bater na porta da casa de uma senhora onde as pessoas que eram da igreja dele estavam lá. E aí quando ele bateu na porta, a Rod foi e viu a menininha. Foi lá e viu, Pedro tá aqui. Aí ela foi contar pra todo mundo, Pedro tá aqui. Ninguém acreditou nela. Pedro tá preso. Só que Rod fez o quê? Falou a verdade. Rod não mentiu. E aí depois eles foram ver que Pedro realmente estava lá, que Rod estava falando a verdade. E que eles ficaram super felizes que Pedro estava lá. Então a gente tem que fazer igual a Rod. A gente tem que falar a verdade. Sempre. Beleza? E Pedro também falou a verdade, né? Porque ele estava preso por quê? Lembra? Porque ele falou de Deus naquela época. Era muito complicado isso. Porque tinha rei. Então ele falou de Deus. Quando a gente fala de Deus para as pessoas, a gente não tá falando a verdade? Tá, porque Deus existe, não existe? Então a gente tem que falar de Deus também, porque Deus é a verdade. Então a gente tem que falar de Deus pros nossos amiguinhos. Entendeu? E a 6? Nossa, tia, quanta informação. Concordo? Muita informação, né? Mas vamos lá, que a gente aguenta, que a gente é gente inteligente. Você é inteligente? Eu também sou. Então a gente vai aguentar. Então, vamos lá. Lição 6. O que era a lição 6? O título da lição 6 era assim, contente com o que tem. Ou seja,
tudo que a gente tem muita coisa, né? A gente tem casa pra morar, a gente tem família, a gente tem cabelo na cabeça, a gente tem roupa pra usar, a gente come, a gente não passa fome. É muita coisa. E além de tudo isso, a gente sabe que Deus ama a gente. Então dá pra ficar triste? Não dá, né? Dá pra ficar chateado? Ai, tem que arrumar meu quarto. Não dá, não dá. A gente tem que estar feliz o tempo todo. A gente tem que estar contente com o que a gente tem. Você agradece a Deus todo dia? Senhor, obrigado pelo meu cachorro, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu cabelo, obrigado pela minha saúde, obrigado por eu ter uma casa, obrigado por eu não ter passado fome ontem. Você agradece todo dia? Mas tem que agradecer. Tem que agradecer todo dia, porque vocês têm muita... A gente tem muita coisa, a gente tem... E mesmo se não tivesse nada, vamos supor que você não tem nada. Igual Jó. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo que ele tinha. Eu não sei se vocês lembram, mas Jó na Bíblia, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele parou de ser contente? Não. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente precisa na nossa vida é o quê? Qual que é a única coisa que a gente precisa na nossa vida? Deus. Só isso que a gente precisa de Deus. Então, se a gente tem Deus, a gente já tem que estar feliz. Você acredita? Sim, é verdade. Então, a gente já tem que estar feliz. Então, beleza? A gente vai ficar feliz com o que a gente tem? Vamos? Combinado? Então, essa é a lição 6. E a 7? E a 7? A lição 7 fala de trabalho versus preguiça. Trabalho contra preguiça. Vocês têm preguiça às vezes? Depois dessa aula, não era pra vocês terem preguiça mais. Era pra estar controlando isso. Mas vamos controlar agora. Porque agora a gente lembrou que a gente não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Não pode. E nessa história, contaram a história de quem? De Ruth. Porque Ruth trabalhou muito, lembra? Ela trabalhou muito pra ajudar a sogra dela, Noemi. Lembra? Ela trabalhou muito e Deus honrou ela. Deus estava lá por ela. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar sempre, a gente tem que estar sempre aqui, ó, disposto pra fazer o que Deus mandar a gente fazer. Beleza? E não pode ter preguiça. Lição 8 fala do quê? Palavra meio comprida. Solidariedade. Nossa, tia, o que é solidariedade? Solidariedade é quando você se importa com o outro. Então, nessa lição, a tia que contou essa história contou sobre Barnabé. Quem lembra de Barnabé? Eu acho Barnabé um nome tão legal. Barnabé, ele dava comida para os necessitados, para aquelas pessoas que não tinham que comer, ele distribuía comida para as pessoas. Vocês já ajudaram alguém que é necessitado, que tá precisando de alguma coisa? A gente tem que ajudar as pessoas. E isso, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e ajudar elas. Então, isso que a gente aprendeu na lição 8, que a gente precisa ser igual Barnabé, a gente precisa ajudar as pessoas, certo? Porque tá na Bíblia também. Tá guardando que tá na Bíblia? Tá na Bíblia também. E nessa lição também tinha um versículo diferente. Qual que era o versículo diferente que tinha nessa lição? Que falava de solidariedade, que falava de você se importar com o outro. É assim, ó. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Vocês fazem isso? Assim. Às vezes. Mas tem que fazer sempre, porque Deus tá sempre de olho. Sério. Então vamos lá, lição 9. A lição 9, eu que dei. Então se não lembrar de novo, já sabe, né? Brincadeira. Lição 9, a tia falou de obediência e disciplina. Quem lembra o que é obediência e disciplina? O que você acha que é obediência e disciplina? Fala pra tia, o que você acha que é? Obediência é quando a gente obedece a mamãe. Então a mamãe falou, faz isso. Você vai lá e faz isso. A mamãe falou, arruma o quarto. Você vai lá e arruma o quarto. Se você não obedecer, tem a disciplina. Então, você não arrumou o quarto, você fica de castigo. Isso é disciplina. Lembra? Então, o que a gente aprendeu? Que a gente tem que obedecer a mamãe. Sério, tá lá na Bíblia. Tem que obedecer a mamãe. A tia contou a história de Eli. Quem lembra de Eli? Não lembro de Eli. Eli tinha 2 filhos, o Hofni e o Finéias. Quem lembra do Hofni e do Finéias? Hofni e do Finéias. O Hofni e o Finéias eram irmãos. E eles eram muito desobedientes. Eles não faziam nada que Eli mandava. Ele era o pai deles, não faziam nada. E aí, o que a gente aprendeu? Que na Bíblia tá escrito que o filho desobediente envergonha a seu pai. Ou seja, ele tava envergonhado, tava morrendo de vergonha por causa dos filhos dele. E ele não era feliz. E os filhos dele também não. Porque eles faziam tudo errado. A gente não pode fazer, a gente não pode ser igual a eles. Então a gente aprendeu nessa lição que a gente não pode desobedecer a mamãe e o papai.
Beleza? Olha quanta coisa a gente tá aprendendo. Vocês estão assimilando? Quero ver quem é inteligente pra lembrar disso no final, hein? Vamos ver, hein? Tá lembrando? E a 10? Tá acabando, hein? Tem 13. E a 10? O título da 10 é assim, Bom Apetite. Nossa, deu até fome. Tô com fome aqui. Você tá com fome aí? Tô com fome aqui. Bom apetite quer dizer o quê? Deus não criou tudo que a gente come? Ele não criou vegetal? Cenoura, ervilha, jiló. Criou? Não criou? Criou. Então, como que a gente vai falar assim? É ruim, não vou comer não. Não vou comer não. A gente tem que comer, a gente tem que comer tudo que faz bem pro nosso corpo. Porque Deus que fez o nosso corpo. Não fez? Ele fez o nosso corpo, ele criou a gente, ó, pedacinho por pedacinho, não criou? Criou, então a gente tem que agradecer a ele que a gente tem vida, não tem? Da lição lá? Tem que agradecer pelo que a gente tem. Como que a gente vai agradecer? Cuidando do nosso corpo. Como que a gente cuida do nosso corpo? Comendo coisa que faz bem pro nosso corpo. Então você vai comer vegetal e fruta. Combinado? Ai, tia, sério. E eu vou comer também. Beleza? A gente vai fazer um acordo aqui. Se vocês comeriam, como? Combinado? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. Sempre. Beleza? Lá, lição 11. O que falava a lição 11? O título é assim, Cuidando dos Animais. Quem lembra de Noé? Vocês lembram de Noé? Que teve o dilúvio, um monte de água. E aí acabou tudo na terra, mas o Noé tava lá no barquinho dele. Quem tava com o Noé no barquinho? A família dele quem? Que mais? Os animais. Então isso quer dizer que Deus salvou os animais. Como que Deus salvou os animais e a gente não vai cuidar deles? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Quem aí tem cachorrinho em casa? Gatinho, coelho. Você tem? Você tem? Mesmo se você não tiver, você tem que cuidar dos animais. Você viu um animal? Não pode maltratar ele. Fazer alguma coisa ruim pra ele. Não pode, porque Deus criou aquele animal. Então você não pode fazer mal pra ele. Beleza? Então, na lição 11, a gente aprendeu que a gente tem que cuidar de todos os animais, tá bom? Não pode fazer mal pros animais. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. E a lição 12? Foi domingo passado. Então, tem que estar fresco na memória. Tem que estar fresco aqui. Vocês lembram? Tem que lembrar? Porque foi domingo passado. Não tem como não lembrar. Foi uma semana. Dá pra esquecer uma coisa em uma semana? Não dá, não. Não dá, não. Então, pensa aí. O que você aprendeu no domingo passado? Vou te dar uma dica. O título é Perseverando para Valer. Para valer. Perseverando para valer. O que significa isso? Você tem que ser persistente. Você não pode desistir porque Deus vai te ajudar a fazer. Se for uma coisa boa. Deus vai te ajudar o tempo todo, vai te mostrar o caminho certo. E aí você não pode desistir, você tem que perseverar. Beleza? Não pode desistir. E aí, quando a gente ora... Também quando a gente ora, a gente tem que saber que Deus tá escutando a gente. Então, se a gente perseverar, pedir sempre uma coisa pra Deus, pode acontecer duas coisas. Ou Ele vai dar o que a gente pediu, que a gente tá orando. Ele vai dar o que a gente pediu, ou Ele vai mostrar pra gente que o que a gente pediu não é o certo. E aí a gente vai entender. Entendeu? Olha quanta gente que passou pela nossa vida nessa quarentena. Pedro, Rod, Eli... Hofni e Finéias, Salomão, Barnabé, Ruth, Jacó. Ixi, um monte de gente. Um monte de gente, né? Um monte de gente. Então, a gente tem que lembrar deles, sabe por quê? Porque eles estão na Bíblia, porque eles são exemplos do que a gente tem que fazer. Eles mostram pra gente o que a gente tem que fazer. Na Bíblia tá escrito o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Então, vamos recapitular rapidão só o que a gente aprendeu até agora. Então, vamos lá. Que a gente tem que ir na lição 1, que a gente tem que temer a Deus, porque é Deus, e fazer o que Ele manda que tá na Bíblia dele. Na lição 2, a gente aprendeu que a nossa palavra tem que alegrar as pessoas, tem que ser igual um perfume, tranquila, não pode reclamar, tem que falar sempre bem. Na lição 3, a gente aprendeu que a gente tem que falar, cumprir o que a gente falar. Então, se eu falei, eu vou fazer o que eu falei. Tem que ser assim, que tá escrito na Bíblia. Na lição 4, a gente aprendeu que a gente tem que ser humilde e tem que esperar a nossa vez. Então, a gente tem que ter paciência, tem que pensar no amiguinho, lembra? Na lição 5, a gente aprendeu que a gente tem que falar a verdade sempre. Sempre. Não pode mentir, porque Deus não gosta de mentira. E tem que falar de Deus para as pessoas. Porque Deus é verdade, então a gente tem que falar de Deus também. Na lição 6, a gente aprendeu que a gente tem que ser contente com o que a gente tem. Então, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias.
Senhor, obrigado por tudo. Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Porque sempre vai ter alguma coisa pra agradecer. Nem que seja uma coisa só. Na lição 7, a gente aprendeu que a gente não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça nunca. Tem que trabalhar. Igual o Ruth, tem que trabalhar. Beleza? Que Deus vai honrar. Na lição 8, a gente aprendeu sobre solidariedade. Ou seja, que tem que ajudar o amiguinho. Ajudar quem tá precisando. Tem que fazer a sua parte. Beleza? Na lição 9, a gente aprendeu que a gente tem que obedecer a mamãe e o papai. E que a disciplina, que quando eles corrigem a gente, ó, vai ficar de castigo agora. Tá certo, certo? Porque aí a gente vai saber que a gente tá errado e a gente vai fazer as coisas certas. Beleza? Tem que obedecer a mamãe e o papai. Beleza? E a lição 10, a gente aprendeu que a gente tem que comer vegetais, tem que cuidar do nosso corpo. Porque é Deus que fez o nosso corpo, certo? Na lição 11, estão acompanhando muita lição, né? Então, concentra. A gente aprendeu que a gente tem que cuidar dos animais, porque Deus criou os animais, certo? Salvou os animais lá no dilúvio. Então, a gente tem que cuidar deles, não pode maltratar animal. E na lição 12, a gente aprendeu que a gente tem que perseverar, porque Deus vai ajudar a gente. E a gente tem que orar, porque Deus ouve a gente. E se ele achar que ele tem que dar o que a gente pediu, ele vai dar. Ou ele vai mudar a nossa questão e a gente vai entender que a gente não precisa daquilo. Olha quanta coisa. Só que, ó, se vocês conseguirem fazer isso, tudo isso, ou metade disso, vocês já vão ser muito felizes. Vocês vão lembrar tudo que a tia falou? Pelo menos uma. Vamos fazer assim? Vocês vão escolher uma lição. Falou? 12. Vocês vão escolher uma. E aí vocês vão fazer atividade. A atividade de hoje é isso. Vocês vão pegar uma folha sulfite. E aí vocês vão desenhar a lição que vocês acharam mais legal. Uma lição preferida. Porque eu sei que é difícil de decorar tudo. É difícil de lembrar, né? Mas pelo menos uma você vai ter que lembrar. Combinado? Pode ser assim? Escolhe uma. E aí você vai escolher essa. E aí você vai desenhar ela na atividade. Vai mandar uma foto pra tia ver. Que a tia tá com saudade de vocês. E aí vocês vão fazer aquilo. Combinado? Porque a gente tem que fazer o que agrada a Deus sempre, né? Sempre. Ai, gente, acabou a revista. Acabou a revista. Vocês estão felizes que acabou a revista? A gente aprendeu muita coisa, né? E a gente não vai esquecer, né? A gente não vai esquecer. Não pode esquecer, hein? Combinado? Não pode esquecer, hein? Tá bom? Tá bom? Então, ó, faz o desenho, pinta bem bonito, porque é o último desenho do ano, pinta bem bonito. E aí manda pra tia que a tia quer ver, tá bom? E acabou a nossa aula! Uhul! Então, tchau! Bom domingo pra vocês! E faz o desenho, hein? Faz o desenho, hein? Tchau!